Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Em Mateus 20, de 1 a 16, diz: a parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que sai de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira vez, pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora décima, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhe os salários, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora décima, recebeu cada um deles um denário. Chegaram os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário, cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? No último versículo: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Devemos entender que não devemos nos incomodar com o que acontece com as outras pessoas, ou o que a gente acha que é justo ou injusto. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos necessidades. E se formos parar para tentar entender o que o Espírito Santo fala para todos nós fazermos, não será entendido. Porque ninguém entende o Espírito Santo. Ninguém entende Deus. Ninguém nunca, jamais entenderá Deus. Você já sentiu no coração de fazer coisas, de repente, por muitos podem ser tratadas de coisas como coisas loucas, ou coisas que de repente fogem da normalidade? Comigo já aconteceu. Você já ouviu sussurrar no seu ouvido uma voz de Deus, uma voz do Espírito Santo falando com o teu espírito para fazer algo que ali foge da tua rotina, ou foge de repente do normal? Isso não é entendido aos olhos humanos. Nem precisa ser entendido. Porque os planos de Deus, o que Deus quer, o que Deus faz, não consegue caber no entendimento do ser humano. Por isso que muitos homens ainda pensam que serão os primeiros e podem ser os últimos. E aqueles que pensam ser os últimos podem ser os primeiros. Os trabalhadores que trabalharam por último não desistiram, permaneceram e não foram trabalhar porque não foram escolhidos por outros, e permaneceram mesmo assim. Muitos desistem, muitos permaneceriam num local por bem pouco tempo, mas esses não. Esses conseguiram suportar, aguentar, permaneceram até o último momento, onde foram escolhidos pelo dono da vinha
e trabalharam por pouco tempo, mas assim foram presenteados, abençoados. Por isso não podemos tentar entender o que não pode ser entendido. Devemos viver, devemos continuar, devemos trabalhar, não podemos parar. Se pararmos para tentar entender o que Deus faz, não seguiremos, porque ninguém consegue entender Deus. Nem os seus projetos, nem os seus desejos, nem aquilo que Ele manda fazer. Amém? Deus abençoe. Deus seja com cada um. Deus seja com seus projetos. Eu imagino que alguém aqui já deve ter sido abençoado de uma forma inesperada. Ou já deve ter abençoado alguém de uma forma inesperada, que ninguém estava aguardando, e até mesmo você que abençoou, não pensava em abençoar, mas o Espírito Santo incomoda. Porque você abençoa um filho de Deus. Qual o pai que não se alegra a ver um filho sendo abençoado por qualquer outra pessoa? Amém? Sempre se coloque, ou tente se colocar no lugar de pai e de filho. Deus abençoe, Deus seja com você mais um dia, em nome de Jesus. Que Ele seja contigo, com teus projetos, com teus sonhos, com teus objetivos. Que Ele seja o alicerce da tua casa, que Ele seja o alicerce dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido. Que Ele seja o teu alicerce todos os dias de sua vida e todos aqueles que assim te rodearem. Que nada de mal te aconteça, que Ele seja a tua proteção, que Ele seja a tua resiliência, que você consiga persistir, continuar, resistir. Em nome de Jesus. Amém?